Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Terapia, etc e tal. Eu sou a Thaís Rosa, psicóloga e psicanalista, e estou aqui com a minha companheira... Tina Scotton, psicóloga. Muito bem. Gente, hoje o nosso episódio está super especial. É um tema que aparece muito no consultório, inclusive. A gente tem bastante demanda relacionada a isso. E aí eu já vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Você já se pegou fazendo alguma coisa que você não queria? Ou você já se pegou ali sentindo que você tinha uma necessidade de agradar a todo mundo, a colocar as necessidades do outro em primeiro lugar? Quem aqui nunca sentiu que precisava atender às demandas e os desejos do outro? Fale agora ou se cale para sempre, né, Thaís? Pois é, e você sempre se coloca ali em segundo plano, colocando prioridade, ou de repente você fala, não, eu vou fazer isso pelo fulano, porque coitado, ele precisa de mim, ou às vezes você deixou de fazer alguma coisa que você queria muito. Pois é, se você se identificou, esse episódio é para você. Então hoje o nosso tema é a síndrome da boazinha. Já deixando claro, Tina, que síndrome da boazinha é uma forma de dizer, não é uma síndrome catalogada no DSM. Como uma patologia, como de repente uma depressão, uma ansiedade, ou de repente o autismo, não é isso. É uma forma de colocar. Por que a gente está falando síndrome da boazinha? Porque é como as pessoas conhecem, como tem síndrome de Peter Pan, síndrome da Cinderela. Então é uma forma de dizer sobre aquelas pessoas que não conseguem se colocar como prioridade. Ou que muitas vezes não conseguem dizer não. É aquelas pessoas que dizem sim, mas lá no fundo ela fala, nem queria fazer isso. E aí por que a gente fala de síndrome? Porque é um conjunto de comportamentos. E comportamentos esses que provavelmente vão trazer ali vários prejuízos para a vida dessa pessoa. Então hoje a gente vai falar do que é essa síndrome da boazinha, quais são os comportamentos que geralmente essas pessoas têm, e também como a psicologia enxerga isso, por que isso acontece, e dicas de como lidar com isso, como você faz para sair desse ciclo horroroso. Certo? Então, bora lá, gente. Vamos lá começar aqui com a definição de forma assim bem simples, tá? Se você sente que precisa ser gentil, evitar conflitos e fazer tudo para não desagradar os outros, mesmo que isso signifique você colocar você em segundo plano ou se anular enquanto indivíduo, então você pode sim estar presa nesse padrão. Então, a gente vai trazer aqui para vocês, por exemplo, exemplos práticos. Exemplo no trabalho, Tina. Então, no trabalho as pessoas fazem muito isso. Eu tenho, por exemplo, uma tarefa no meu trabalho e aí a Tina é minha colega. A Tina chega para mim e fala, Thaís, você pode me ajudar com tal tarefa? Ou você pode ou pode fazer isso aqui para mim? Mesmo eu estando super atolada, cheia de compromisso, cheia de relatório para entregar, eu vou fazer o quê? Você pega para você. Não Exato. fala não, né, Thaís? Exato. Você vai falar, não, tudo bem, eu vou fazer pra você. E aí você fica trabalhando até mais tarde e o seu amigo vai embora, tá? E depois você pega o trânsito ainda. Exato. Então você assume aquilo pra você, mesmo você estando super sobrecarregado, porque você não quer dizer não pro seu colega. Você vai falar, não, coitado, vou ajudar o meu colega. Ou às vezes a gente até acha que fazendo isso pelo meu colega, em algum momento ele vai fazer o mesmo por mim. Mas não necessariamente. Porque o que acontece muitas vezes é de você assumir um trabalho que não é teu, o seu colega vai embora, e quando você precisa, ele vai dizer para você, puxa, hoje eu não consigo porque eu tenho cinema com a minha família. Porque às vezes você deixa, inclusive, de cumprir compromissos que são seus. Você deixa, sei lá, de ir para uma academia, de sair com os amigos, de fazer alguma coisa, e o seu amigo vai dizer não na tua cara, tá? Sem nenhum remorso, sem nenhuma culpa, porque, obviamente, ele se coloca como prioridade. Então, no trabalho, essa é uma situação que é super comum. Você já fez isso, Tina? Eu já fiz, eu acho que quando eu era mais nova, talvez uma falta de maturidade, uma insegurança, uma necessidade de agradar, né? Eu vejo que hoje eu reflito sobre. Não que às vezes a gente não possa ajudar, né? Eu acho que tem que estar. Eu sempre falo isso para mim mesma. Primeiro, eu trabalhei isso em mim para depois também conversar com os pacientes. Não é que de vez em quando você não possa falar um sim, ajudar, mas que isso seja a exceção e não a regra.
né? E que você faça e que essa decisão que você tomou seja consciente, né? Do porquê eu estou tomando essa decisão agora de auxiliar ou de passar um pouquinho do meu limite, né? Então, até às vezes dá para passar um pouquinho do seu limite estabelecido, sim, desde que seja de forma consciente. Nesse momento eu vou ajudar, né? Mas se você está fazendo conscientemente, porque se você começa o que é uma exceção virar regra, você vai se sobrecarregar e você vai adoecer. Sem sombra de dúvidas, tem toda a razão. Eu acho que a maturidade faz a gente também percebendo os nossos limites. Eu acho que isso é o é super importante. autoconhecimento, né, Thaís? Porque às vezes você faz esse tipo de coisa e não é consciente. E quando você vê, você já está doente e nem sabe do quê. Porque você está assumindo coisas que de repente não fazem parte da sua responsabilidade, ou muitas vezes coisas que você não está a fim de fazer. E aí você faz forçado, isso também é bem ruim. Eu acho que até dentro da própria casa, né, onde você abraça toda essa família, por exemplo, e você vê num momento, por exemplo, uma família onde tem os pais, mães e tal, e aí tem uma questão de doença ali, as crianças ficam doentes, e aí a mãe vai lá, cuida, tudo, mas ela começa a se sobrecarregar porque ela não divide em alguns momentos isso, né? E aí o que acontece? Quando ela adoecer, quem cuida? Exatamente. Né? Então, essa coisa de você querer tomar tudo para si, né? E às vezes você nem dá conta disso, e depois, quando você precisar, será que vão fazer da mesma forma? E essa pessoa está errada de não fazer? Às vezes não. Às vezes não, exatamente. Vezes não. Aí vem uma frustração, vem outras questões aí, né? Que até pioram. Exatamente. Porque aí você começa a sentir que você não é reconhecido. Não é querida, não... Que as pessoas não valorizam o que você está fazendo. Você se sente solitária. Exato, exato. Mas isso por quê? Porque geralmente as pessoas fazem isso também esperando um reconhecimento. Mas a gente já vai falar disso, calma lá. Exatamente. Né? Então, no trabalho tem essa situação. Eu também já fiz, tá, gente? Muitas vezes você fica ali horas e horas. O que eu trabalhei já, às vezes, virando noite. Eu era muito mais jovem. Mas aí você vê, né? O mecanismo ali era uma necessidade de reconhecimento. Exato, é sua. Minha. Por que eu tô falando amém para isso? E o que eu não estou trabalhando em mim, que eu estou tendo esse comportamento. Exatamente. Na época, para ser bem honesta, isso foi benéfico para minha carreira. Uhum. Mas chega uma hora que você começa a adoecer. E aí a gente fala muito dessa questão do limite, que às vezes a Tina fala isso sempre, eu acho muito pertinente, que o limite que você põe às vezes é para você, porque naquele momento ali ninguém estava me pedindo, eu queria fazer aquele movimento, achando que eu fazendo tudo aquilo eu iria ser reconhecida no meu trabalho. De fato eu fui muito reconhecida, eu tive uma progressão de carreira muito rápida, mas isso me adoeceu fisicamente falando, né? Não cheguei num burnout, mas tinha muito problema de enxaqueca, muito problema de dor de estômago, porque eu estava excedendo o meu limite. Mas percebam como a necessidade de reconhecimento era minha. E é óbvio que a gente sempre acha que o reconhecimento que a gente está recebendo não é o suficiente, né? Então isso é muito complicado, é muito delicado a gente se colocar nessa posição. Mas enfim, né? Vamos lá. Então na família, por exemplo, também acontece, Tina. Muitas vezes você se torna responsável por resolver todos os problemas da sua família. A gente chama aquela pessoa que tudo... ou seu irmão te procura para resolver, a sua mãe te procura para resolver. Os pepinos da família é sempre você. Vai ser você. Porque, vou falar com a fulana porque ela é tão legal, ela é tão boazinha, ela sempre resolve as coisas, então você também vira ali o resolvedor de problemas da família. É outro mecanismo. E detalhe, de novo, você está se sobrecarregando e mais uma vez, em algum momento, a sua família não vai te reconhecer, achar que você é incrível porque você resolve o problema. Sempre tem um, né, Tina, na família, que vira ali o bode expiatório, né? Que tem que ser o resolvedor dos problemas. Gente, a gente pode ajudar, mas a gente não pode assumir tudo pra gente, Sim, né? eu acho que você começar a fazer essa divisão, saber que você pode pedir ajuda dentro de uma família, isso já vai começar a educar os outros para perceber que também é possível. Todo mundo tem que se mexer um pouquinho. Óbvio que tem pessoas que elas têm jeito mais por uma parte burocrática, a outra pessoa vai cuidar mais de outra parte, sei lá, cuidados pessoais, alguma coisa assim, ser uma cuidadora, ajudar, e a outra vai para fazer outros trâmites. Mas tem que dividir, porque senão
não dá conta. E você vai se colocando cada vez mais nesse papel, né? E o que que acontece? As pessoas vão falar, tá confortável, então você se mantém ali. Quem vai reclamar quando você tá fazendo tudo? Exato. E aí você começa a perder a prioridade que é você e se anulando, porque aí você passa a viver muito em função do outro, que é esse o problema do famoso ser que se coloca como bonzinho ou boazinha, porque isso serve tanto para homem quanto para Você não mulher, pode né? falar não, né? Exato. Se você disser não, aí a pessoa vai criticar e falar: nossa, mas como assim? Você tá falando não? Ou a pessoa vai tentar te obrigar a fazer aquilo que ela quer, porque tá acostumada com aquele mecanismo, É, de alguma forma. eu acho que você faz isso também em sessão, eu também faço, não é segredo, mas assim, quando começa a acontecer muito, questiona para você, tá? Se eu falar um não agora, qual é a pior coisa que pode acontecer comigo? Você não está respondendo pela pessoa, você está respondendo pela sua sensação de você dar um não. Você vai começar a refletir, se você der um não naquela situação, o que, que pior vai acontecer? Qual é o seu medo? E reflita Exatamente. sobre o medo de Exatamente. falar o não. Comece por você, que aí é a história de você começar a dar os limites para você em primeiro lugar, porque o limite não é do outro, o limite é seu. Exatamente. E aí a gente vê, né, em diversas outras situações, as pessoas tendo esse movimento, às vezes num relacionamento também acontece, aquela pessoa que não consegue dizer como está se sentindo, dizendo que não gostou de determinada atitude do parceiro, por medo de gerar uma discussão, por medo de gerar um conflito. Às vezes você tem um amigo, por exemplo, que te chama para ir para uma festa, para um rolê, você está cansado, sobrecarregado, trabalhou o dia inteiro. Aí você fala, ai, não, tá bom, eu vou aceitar ir lá no rolê com meu amigo, porque senão ele vai ficar chateado, ou senão ele vai falar que eu sou chata, que eu não gosto de sair. E, gente, tudo isso que eu tô falando tá muito relacionado a quando isso acontece em excesso, tá? Sim. Porque senão as pessoas vão ouvir e falar assim, ai, nossa, mas eu vou sempre recusar os convites, eu sempre vou dizer não. Não é sobre isso, como a Tina falou, tem que haver um equilíbrio. Óbvio que quando você sempre diz sim pra tudo é o problema. Né? Até porque o que a gente também tende a fazer? Ou você diz sim para tudo, ou você diz não para tudo. As pessoas tendem a ir muito por esse Os polo. extremos. Exato. Hoje, principalmente, não sei se você compartilha da mesma ideia que a minha, Tina, por conta desse movimento também de seja você mesmo, aprenda a dizer não, você é prioridade, você tem que ser o cara, né, o centro das atenções. Eu acho que tem um movimento social, e acho que até relacionado muito à mídia, à rede social, de você se priorizar, e isso tá levando as pessoas para o polo oposto. Que é um polo mais individualista, um polo mais egoísta. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu costumo dizer nem ao céu nem ao inferno. Você não pode dizer sim para tudo, mas também se colocar como prioridade máxima de tudo e não olhar para o outro, não ter empatia, também pode ser um problema. Eu vejo também que, assim, quando a gente se coloca nesse lugar onde tudo é pra gente, vamos pensar na internet, que a internet ela propicia muito isso, né? Quando você tem seus contatos tudo pela internet, você olha o Instagram, você vê as pessoas sempre saradas, malhando, se alimentando muito bem, né, otimamente, cultuando o corpo. Eu não tô falando que tá errado na parte de saudável, mas a gente vê como se tudo aquilo fosse muito fácil, porque a gente está protegida, né, por uma tela. E a gente perde uma coisa que se chama empatia. A gente só consegue construir a empatia com o outro. Nós somos seres humanos, né? Os seres humanos, eles são seres de bando. A gente vai falar depois de seres de bando em outro episódio, mas assim, a gente precisa do outro para que a gente aprenda com o outro. E a gente está aprendendo algo que é um fake, se a gente pensar. Porque o que está na tela, a tela aceita tudo, né? Você grava, você edita, você corta e etc. Não é vida real. E você começa a perder empatia. Então, sim, é possível que esteja acontecendo isso, porque a gente fica muito voltado para a gente. A gente fica olhando aquelas coisas na internet, o quanto as coisas parecem que são bonitas e perfeitas, aí a gente se fecha nesse mundo, se volta para frente, para a gente, que parece até um egoísmo, mas na realidade é uma fragilidade, né? Mascarada por um egoísmo.
e a gente não consegue desenvolver a empatia que é com o outro, né? E isso é tanto ruim para nós, para as nossas relações sociais, né? Quanto danosa para a gente mesmo e quanto para o outro também, que a gente não consegue mais fazer conexões. Conexões reais, principalmente. Reais, conexões reais. Eu acho que sim, que tem muito a ver, sim. Eu acho. Então, enfim, né, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? Como a Tina colocou, a gente coloca muito aí as coisas maquiadas, as coisas editadas, e aí a gente fica o tempo todo ali também se comparando, achando que tudo tá incrível e maravilhoso na vida do outro, e aí a gente começa também a fazer um movimento, às vezes, mais introspectivo, mais voltado para si, às vezes perde um pouco da empatia. E tem um auto-julgamento aí, né? Porque se todo mundo pode, eu não consigo. Aí vem, né? Eu tenho que ser... Vamos voltar boazinha. Eu tenho que ser perfeita para não desagradar o outro. Porque o que a mídia passa, né? Quando a gente vê blogueiras, vê uma série de coisas, passa uma imagem de todo mundo certinho, bonzinho, que não pode fazer coisas erradas, que não se permite errar. Tem os dois mecanismos. E tem tanto uma cobrança, disso, né? Tanto nesse lugar, como também o mecanismo contrário de que você precisa se colocar em primeiro lugar. Eu acho que tem os dois movimentos na internet, da vida perfeita, e também tem um movimento de que vocês têm que ser a sua prioridade máxima, e isso também gera esse outro problema de que você vai pro polo oposto. Você deixa de ser super bonzinho, super aquele que aceita tudo, que faz tudo pelo outro. Para virar um empoderamento, mas que parece que é uma falta de sensibilidade para com as outras relações. Exato, né? Exato. Então, nenhum dos dois polos é bacana. Nada. Tá? Então, acho que a gente tem que ter um equilíbrio. E aí vocês vão perguntar, mas como que eu vou achar esse equilíbrio? A gente vai falar disso no final do episódio, mas sim, gente, autoconhecimento, terapia, super importante para que a gente possa conhecer os nossos limites, né? Isso aqui vocês já vão cansar de ouvir aqui nos nossos episódios do quanto é importante a gente ter aí um processo de reconhecimento, de autoconhecimento, de entendimento de quem a gente é, da nossa história, de ressignificar as coisas para que a gente tenha uma saúde mental e um equilíbrio legal aí para a gente conseguir lidar com esse mundão, né? Mas vamos lá. Aí a pergunta é, falando um pouco sobre por que isso acontece, como que nós, psicólogos, entendemos esse fenômeno comportamental. Exemplo, quando você era pequeno, por exemplo, você só era elogiado, reconhecido pelos seus familiares ou pelos seus pais quando você, de repente, fazia uma coisa muito legal. O fulano tirou notas altíssimas, você recebeu um parabéns. Ou então aquela criança que não responde, que é muito boazinha. Nossa, mas faz fulano é tão tudo que bonzinho. o adulto, né, pede. Exato. Não dá trabalho. Sabe aquela história de não dar trabalho? Criança que não dá trabalho, não dá trabalho nenhum. Ele é tão quietinho, ele é tão bonzinho, ele é tão obediente. Nossa, ele só tira nota 10 na escola. Esse é um comportamento, muitas vezes, que a gente leva para a vida adulta. Por quê? Porque você entende que você só vai ser amado, você só vai ser reconhecido, você só vai ser elogiado a partir do momento em que você se comporta muito bem. E quando é que eu me comporto muito bem? Quando eu consigo agradar o outro. Percebam que isso vem lá de trás, da sua história de vida. A psicanálise já fala muito sobre isso. Então você vai criando várias, ali eu vou chamar de crenças, tá? Que é uma forma que as pessoas entendem bem, um entendimento de que o mundo funciona assim. E você internaliza aquilo, e isso, claro, que é reforçado não só na família, mas muitas vezes também pelo contexto social que você vive, né, pela sociedade de modo geral. As mulheres sofrem mais disso do que os homens, porque a mulher também é muito incentivada neste lugar. Sim. De ser boazinha. Desde pequena a gente ouve isso, né, Tina? A Tina já falou disso num outro episódio, né, do quanto a mulher pode ser validada nesse sentido. De, você precisa ser uma mulher do lar, uma mulher que edifica o lar, né? Que a gente falou disso, que não questiona. A cuidadora, né? Você tem que a mãe cuidadora, né? A mulher tem um pouco isso, porque por ela ter a capacidade, né, de gerar, né? Ela é mãe, mas assim não necessariamente cuidadora todo o tempo, mas a gente carrega, né? Esse rótulo. Carrega fortemente. E quando você fala de cuidadora, sempre dá a sensação de que você tem que se doar para o outro.
E aí, por isso que as mulheres acabam sofrendo mais disso. Aí vem aquela coisa que a gente sempre fala, né? Quem cuida de quem cuida? Porque você vai adoecer em algum momento, né? Se você não se cuida primeiro, você não está saudável em todos os sentidos, como que você vai cuidar de outra pessoa, né? Então, Exatamente. realmente, nesse ponto, a mulher carrega muito esse estigma ainda. Carrega fortemente. Mas você sabe que hoje, antes de vir para cá, eu tava vendo uns comentários e eles estavam falando assim, eu vi uma moça, o marido é médico, ela eu acho que é até advogada, tem uma condição de vida, parece pelo Instagram bacana, tal, não dá para saber, e ela faz um comentário assim, nossa, por que a mulher está preocupada com a saúde do filho e o marido está viajando? Era alguma coisa relacionada com Elon Musk, que os filhos estavam com algum problema de saúde, e aí ela comentou, nossa, essa mulher não tem dinheiro para levar ele no hospital e cuidar e à toa? Não, ali a questão é outra, e ela se compara. Meu marido estava viajando, meu filho caiu, se machucou, alguma coisa assim, e eu fui lá e cuidei, né, dele. Aí as pessoas comentaram, aquilo me chocou, porque tudo bem, você pode cuidar, você pode numa emergência levar, mas ela, nem informei meu marido que eu não queria me preocupar ele com isso, mas por que você não se vê no direito de falar, olha, aconteceu uma coisa com o nosso filho, dividir, né, eu estou levando ele no hospital, né, e dividir isso, ela colocou como se fosse uma obrigação dela de fazer, e que ela não precisava preocupar o marido com isso. É. Então a gente tem muito isso ainda de carregar, né? Que o marido está lá trabalhando e ela pode resolver, mas ela também trabalha, gente. Ela também tem a profissão dela. Além de mãe, ela também é mulher, ela também é uma pessoa, uma advogada, por exemplo. Então isso aqui me chocou um pouco ainda um comentário assim. Ah, mas isso é super, super comum. Comum, né? As pessoas ainda têm esse lugar, né? Porque essa questão da mulher ser a cuidadora, de ser a boazinha, de ser a pessoa que aceita tudo, é muito colocado como uma qualidade essencial. Só que a gente tem que questionar, será mesmo que é uma qualidade essencial? Então, acho que é um ponto importante. Uma outra questão também que a gente fala bastante com pessoas que têm esse comportamento é o medo de ser abandonado, de ser rejeitado, porque aí a gente volta para o ponto inicial, que uma coisa acaba costurando com a outra. Então, se eu não for muito bonzinho, a pessoa automaticamente, porque desde criança eu aprendi que aquilo era importante, de que eu só seria validada a partir disso. Se eu não fizer esse movimento, eu vou ser rejeitado, eu vou ser abandonado pelas pessoas. E aí pessoas podem ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Marido, filhos, amigos, ou no ambiente de trabalho, de repente, nossa, se eu não for um profissional que aceita tudo, que é bonzinho, que ajuda o colega, então os meus amigos vão achar que eu sou egoísta, vão achar que eu sou uma pessoa que é individualista, sim, ou que eu não sei trabalhar em equipe, eu posso ser demitido. Então, cria-se ali uma série de fantasias e de crenças sobre esse mecanismo de eu dizer um não, tá? Existe a questão também, obviamente, da baixa autoestima e uma identidade mais frágil. E o que isso quer dizer, né? A gente fica ali muito vulnerável a viver pelos que os outros pensam sobre a gente. E você vive em função de, sem saber qual é a sua prioridade, sem reconhecer as suas características, as suas fortalezas. Você passa a viver sempre ali em detrimento de agradar essas pessoas. Por isso que a gente fala dessa identidade frágil e essa baixa autoestima, porque eu só vejo o valor a partir daquilo que o outro enxerga de mim. Então, esse é um outro comportamento também super comum. E a questão, né, de culpa e necessidade de aprovação. Gente, eu tô até colando aqui do roteiro para não esquecer de nada, tá? Então, muitas vezes a gente sente muita culpa em priorizar as nossas necessidades em detrimento do outro. Mas a pergunta é, se você não se colocar como prioridade, quem vai colocar? E aí a gente fala de novo, não é sobre ser egoísta, é sobre entender o que eu desejo para mim mesmo. Claro que inicialmente, gente, quando a gente faz esse movimento, quando a gente tende a fazer essa mudança, a gente vai sentir muita culpa mesmo, porque a gente não está acostumado. Porém, com o tempo, isso passa a ser libertador. Hoje, eu costumo dizer que eu falo não quando eu não quero alguma coisa com uma facilidade incrível. Isso traz uma paz de espírito. E detalhe, né? Se a pessoa realmente gosta de você, se ela está do seu lado, porque ela
gosta da pessoa que você é e não daquilo que você proporciona para ela ao dizer sim para tudo, ela vai entender perfeitamente o seu não, não é verdade? A gente sempre fala isso, a pessoa tá ali com você pelo sim que você dá o tempo todo ou por você. Sempre receber só por benefício próprio, né? Exato. Se a pessoa se afastar de você porque você disse um não, então ela não gosta de você, de fato. E aí, será que essa relação é genuína? Será que essa relação é verdadeira? É uma relação que acrescenta? E aí a gente entra em outras questões também, né? Que a gente pode abrir depois um episódio só para falar disso, né? O medo de ser abandonado, né? Então a gente vai agradando o outro para você não ficar sozinho, né? Então olhe também as questões que você tem que estar muito bem com você, compreendendo o porquê desses seus comportamentos, dessas aceitações que você faz, né, de ir ao seu limite. O que está acontecendo por trás que te faz agir dessa forma? Exatamente. Isso você só consegue pelo seu autoconhecimento, não adianta. Exatamente. E aí podem ser todas essas coisas que a gente falou. Pode, inúmeras coisas. Medo de abandono, medo da rejeição, o medo ali, uma necessidade de aprovação o tempo todo, algo que você aprendeu na sua vida, desde pequeno, ou seja, sempre o reconhecimento vem atrelado a você ter um comportamento que os pais esperam por uma nota, ou seja, porque você é bonzinho, porque você não dá trabalho. Eu costumo dizer que criança que não dá trabalho, dá trabalho. Futuramente vai dar. Não é? Porque vai crescer um adulto Você implode, condicionado. gente. Em algum momento você vai implodir. Não é Sim, possível, né? O sim. que você não joga pra fora, dentro está. E uma hora vai ter que sair. Exatamente. Então, todos esses mecanismos é o que explicam aí um pouco, não que explicam de maneira, tá? Isso aqui eu tô falando de alguns, tá, gente? Não é tudo. É claro que cada indivíduo tem sua história, tem aí sua carga aí de comportamentos, então isso aqui é de modo geral. Inclusive, eu vi que tem um livro, Tina, que chama Síndrome da Boazinha, e que traz bastante aprofundado isso aqui que a gente está falando, sobre esses mecanismos e como lidar. Então, quem tiver interesse, depois eu acho que eu posso até deixar para vocês aqui no link da descrição o nome do livro e a autora, que ela explica bem, bem bacaninha, bem detalhado. Então, quem tiver a oportunidade de ler, leia. Thaís, eu tenho uma amiga minha, vocês conhecem, não vou citar o nome aqui, né? Embora ela não falasse que não tem problema, mas ela fala que toda vez que ela assiste o nosso podcast e tem os cortes, que ela acha que ela tem todos os transtornos. Aí ela vai ter agora o da boazinha também. Eu falei que ela é um DSM completo, né? Eu falei, Tina, o que eu tenho? Eu falei, então você é um DSM completo. Ela ri, porque ela fala tudo que eu ouço nos cortes, agora eu acho que eu tenho. E agora é a síndrome da boazinha. Ela vai falar isso também, quando ela Mas você sabe que você falando isso, sabe o que eu lembrei? Gente, quando a gente começa a estudar psicologia, é muito louco isso, né? A gente começa a ouvir, né, assim, não tem nada a ver com o episódio, tá, gente? Mas enfim, só um papo aqui aleatório. A gente começa a achar que tem todas as patologias, não é? Todos os síndromes, tudo. A gente tem um CID, o DSM, tudo completo. Carregado. Mas isso acontece por quê, gente? Porque todos nós somos um ser multifacetado. A gente tem muitas características. Se a gente pensar, a gente tem um pouquinho de tudo. Porque a gente é bombardeado o tempo todo por várias coisas que acontecem no ambiente, coisas da família. Isso não quer dizer que você está totalmente patologizado, que você realmente tem um transtorno. A gente sempre tem um pouquinho de tudo. A gente sempre é um pouquinho mais histérico, um pouquinho mais síndrome da boazinha, um pouquinho mais psicopata às vezes. Todo mundo tem um pouquinho de tudo. Todo mundo tem um pouquinho de ansiedade, tem momentos que a gente está mais melancólico, mais deprimido. Isso faz parte. Nós somos seres de conflito. Então, por isso que às vezes a gente identifica uma porção de coisas, mas que não necessariamente serão um transtorno. Exato. Então fiquem tranquilos, tá? Não é tudo isso. Exatamente. A princípio parece, mas não é. Só que não, né? Como Só a gente que costuma dizer, como diria Freud, às vezes um charuto é só um charuto. Só um charuto, gente. Mas aí vocês devem estar se perguntando, né? Qual que são os prejuízos? E a gente já falou aqui, né? Então eu vou trazer aqui elencado para vocês para facilitar. Quando você entra nesse mecanismo de querer agradar as pessoas o tempo todo, você vai gerar uma super sobrecarga emocional. Você vai ter uma sensação de sempre ser insuficiente. Por quê? Porque por mais que a gente tente, nós não conseguimos agradar todo mundo o tempo todo. Até porque você parte do princípio daquilo que você acha que vai agradar. Mas e a visão do outro? Até porque quanto mais a gente dá, também mais o outro quer, né? Você dá a mão, a pessoa já quer o braço, daqui a pouco você tá dando, né, o corpo inteiro.
para agradar essa outra pessoa, porque o ser humano tende a fazer isso. É igual uma criança pequena, se você não dá limite para ela, ela vai ali pedindo cada vez mais, exigindo cada vez mais. Então, você sempre vai ter a sensação de que você não foi o suficiente e não vai ser mesmo, de fato. O legal é a compreensão quando você fala, eu não preciso ser perfeito em tudo, eu não preciso ser o suficiente em tudo, né? Porque você tira a sua autocobrança daí, suas culpas, né? Você vai trabalhando melhor essas questões. Ninguém é obrigado a saber tudo e dar conta de tudo, gente. Isso Claro não que existe, não. né? Não somos deuses, né? Onipresentes e onipotentes. Não somos onipresentes e onipotentes. Então, acho que isso que a gente tem que perceber, somos seres humanos e somos falhos. Sim. Né? Exatamente. Então, obviamente, aí você vai ter relações muito desequilibradas, onde você vai mais dar do que receber. Porque, de novo, a gente está falando do ser humano, e né, quanto mais ele receber e não estiver dando, para ele vai ser mais confortável, principalmente se você entra num relacionamento tóxico, ou relacionamento com pessoas mais egoístas, ou até narcisista, como a gente contou Já aí contou no em outros anterior, episódios, é né? verdade. Bloqueios emocionais também, né, que impedem você de estabelecer ali relações que são mais saudáveis. E a frustração constante, como a gente também já colocou aqui, porque você não tem a sensação de estar sendo reconhecido e não há reciprocidade nessa relação. Então, todos esses são prejuízos e que vão deixando você cada vez com uma autoestima mais baixa, colocando você ali sempre em segundo plano. E agora vamos falar aqui, né, como é que eu faço para sair desse ciclo? O que eu posso fazer? Como é que eu lido com isso? Primeiro, você tem que reconhecer o padrão. Perceber que você faz isso, observar quantas vezes você disse não, aliás, disse sim querendo dizer não. E acho que é importante você, inclusive, perguntar, né? Se eu estou dizendo sim de verdade, realmente isso é genuíno ou eu estou fazendo isso só para agradar essa pessoa? Eu estou dizendo sim porque eu quero ou porque eu tenho medo de parecer chata? Tenho medo de parecer uma pessoa egoísta? Acho que essa é uma das primeiras perguntas que vocês têm que se fazer, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é aprender a dizer não sem culpa. Sem culpa, no primeiro momento, não vai vir, tá? No primeiro momento, a gente se culpa, a gente se sente mal, até porque você não está acostumado, mas eu acho que a gente pode começar a fazer isso com pequenas coisas, Tina. Então, ao invés de você dizer não para grandes coisas, começa com uma coisa pequena. Por exemplo, seu amigo te chamou para ir para uma festa. Só que você está cansado, trabalhou o dia inteiro e você não está afim de ir. Diz o seu primeiro não. Diz, olha, hoje, amigo, não vai dar para eu ir nesse rolê, deixa para uma outra oportunidade. Muitas vezes a gente também fica tentando justificar. Ah, eu não vou porque isso, porque isso, porque isso. Você não precisa se justificar. Você simplesmente vai dizer, não, hoje não posso, ou hoje não estou com disposição, ou deixa para uma próxima oportunidade, e tá tudo bem. O problema é que a pessoa fica querendo justificar. Eu canso de ver isso, as pessoas trazerem isso para o consultório. Né? Acho que esse é um segundo ponto. Acho que o terceiro ponto é a questão da autoestima, e aí a gente fala de novo de psicoterapia, a gente está falando de perguntas que eu preciso fazer a mim mesmo, se eu realmente quero aquilo, se aquilo realmente faz parte de quem eu sou, se aquilo se conecta com quem eu sou. Acho que essa pergunta é muito importante. Desenvolvam, né, hábitos de identidade mais saudável, de perceber os seus limites, perceber quais são os seus valores, isso ajuda muito no fortalecimento da autoestima e a terapia pode ajudar bastante. Sim. Tá? E também uma outra coisa, gente, parar de você acreditar que o seu valor está atrelado a você ser bonzinho, você ser boazinha, o seu valor não está relacionado a isso. Não necessariamente. Pensa o seguinte, o fato de você ser uma pessoa boazinha não significa que você vai ser respeitado, muito pelo contrário. Na verdade, é bem provável que as pessoas se aproveitem disso. Por você estar dizendo sim o tempo todo. Você não consegue dar limites, né? Exatamente. Uma coisa é você ser gentil, como a Tina colocou. Você, vez ou outra, pode ser que você precise dizer um sim. A gente vive em sociedade e às vezes você vai fazer coisas que você não quer. Sim. Acho que faz parte. O problema é quando isso é exagerado, como a gente sempre coloca aqui. Tudo que é
que ultrapassa, né, que é exagerado, que é disfuncional, que excede, aí sim começa a ser um problema. É um exemplo, eu moro lá na Serra da Cantareira, né, e a gente tem muitas questões, assim, relacionadas com carona, por exemplo, né, de descer, você tá descendo nesse tal horário, ou precisar de usar a internet do outro, a gente se ajuda muito nesse sentido. Tem momentos que a gente não vai poder fazer isso, né, então, por exemplo, vem uma amiga e pede uma carona, e naquele dia em específico eu não tenho como descer, porque eu tenho outra coisa. Dá para fazer de vez em quando? Lógico que dá para fazer de vez em quando, é até importante, né? Uma pessoa um dia faz, a outra faz, mas tem dia que você vai ter que falar um não para essa pessoa. Você não vai deixar de complicar a tua vida, atrasar seus compromissos, porque você, naquele momento, vai ter que descer aquele dia. Então, o falar isso, hoje eu não posso, e ser consciente disso, né? Hoje eu não posso, hoje eu tenho outros compromissos. Você começar a fazer as coisas de forma consciente, o saber dizer o não consciente, de vez em quando dá para abrir uma exceção? Lógico que dá. De repente eu tô um dia lá em casa, tô mais tranquila e uma amiga minha liga e fala assim, Tina, você tem como descer rapidinho comigo lá em tal lugar e pegar que eu tô sem carro? Lógico que dá para fazer de vez em quando. Mas isso são exceções, né? Não é obrigação, não é né, obrigação, Tina? exatamente. Por isso que tem que estar muito consciente isso para você. Exatamente. Uma outra coisa importante, gente, também é a gente aprender, quando a gente vai dizer um não para alguém, muitas vezes a pessoa vai tentar, de alguma maneira, te induzir a fazer aquilo que ela quer. A pessoa que vai insistir, você vai falar não, ela vai falar assim, ai, não, mas por quê? Quase Mas um o que drama. custa? Gente, você precisa ser firme. Você precisa realmente entender qual é o seu limite. Aí não é não. Não é não. Que você já falou isso no episódio. Exato. Abriu mão, seu não é não. Volta atrás, a pessoa vai saber que você... Exato. se eu insistir um pouquinho mais, ela vai falar assim. Exatamente. Exatamente. Vendeu a alma pro diabo, né? É bem isso. Não é? Então tem que ser um não firme. E aí você vai ter que aprender, obviamente, a lidar com a frustração, com a crítica. Mas aí eu costumo dizer que se a pessoa ficar chateada com você, de novo, ela gosta de você ou do que você proporciona, e se ela ficar chateada é problema dela. Não é verdade? Aí a questão é dela, não sua. Então, acho que isso é super bacana e importante. Agora, é claro que tem situações, por exemplo, no trabalho, com os amigos, que às vezes a gente tem que, né, de repente ceder ali, mas também perceber se aquela crítica está muito relacionada a realmente quando a pessoa fala, você não fez isso porque você é egoísta, porque você é isso, porque você é aquilo. Aquela crítica está acrescentando alguma coisa na tua vida? É uma crítica construtiva? Aquilo traz algum benefício para você? Se não trouxer, a gente descarta. É aprender a lidar com o desconforto, porque eu acho que vai gerar um desconforto no primeiro momento, quando você disser o seu primeiro não. Então, a dica é, comece com pequenos e depois você vai aumentando isso, vai falando para outras pessoas. Às vezes isso facilita, por exemplo, começar na família, né, com parentes, com um amigo muito próximo. Vai treinando que com o tempo vocês vão ver que é libertador. E tem a regrinha, né, Thaís? Não é porque você sempre faz aquilo que parece mais confortável que é saudável. O desconforto, às vezes, é saudável. Sim, porque traz autoconhecimento. Traz a mudança, traz uma necessidade de, peraí, eu tô naquele lugar porque é mais confortável, mas é saudável. O desconforto, ele vem para fazer você refletir e pensar se você está agindo de uma forma boa para você ou não, né? Para você mesmo e para suas relações. Exatamente, né? Perfeito. Então, o desconforto, a angústia que a gente fala, ela às vezes ela é muito boa. Ela não, né? Aquela dorzinha ali, aquele comichão, aquele formigamento, ele vem porque às vezes você está precisando de uma mudança. Exatamente. É igual uma dor física. Quando você sente uma dor física, um incômodo, o que você vai fazer? Você vai buscar ajuda, você vai procurar um médico, você vai tentar achar uma solução. Então, às vezes, o desconforto emocional também traz isso, traz esse movimento, como a Tina colocou. Ele vem e muito bem colocado. Se cuidar, né? Para você tratar de se compreender e cuidar de si. Exatamente. E não do outro só, né? Exatamente. Muito aí, aqui a última diquinha é para vocês desenvolverem aí um ciclo de autoafirmação. Sabe aquela brincadeira que a gente faz de se olhar no espelho e falar 3 coisas boas sobre você? Pode parecer besteira, mas ajuda, tá? Então, ou então você faz uma listinha com 3 prioridades no seu dia. Faça uma lista, coloca lá. Hoje eu vou me priorizar nisso, nisso e nisso. E aí no final do dia você olha, será que eu consegui cumprir essas 3 coisas que eu coloquei como prioridade para mim mesmo? Se você conseguiu, parabéns. Se você não conseguiu, você tenta de novo no dia seguinte.
né? Reserve um tempo para você fazer algo por você mesmo. Vocês vão ver como isso vai fazendo uma transformação aí nessa sua autopercepção, não só de valor, mas de coisas que você coloca para você em primeiro lugar, certo? Então essas são as dicas práticas aí que eu trouxe para vocês. E a última de todas, não menos importante, se você não consegue fazer isso sozinho, busque ajuda, busque terapia, a gente está à disposição, vocês podem nos chamar aqui nos comentários, nos chamar na rede social, no nosso Instagram, que a gente aí está super à disposição para ajudá-los nesse processo de autoconhecimento, de desenvolvimento e de buscar aí ter uma vida mais saudável. Certo? Acho que por hoje é isso. Quer falar mais alguma coisa? Quer comentar alguma coisa, Tina, que eu tenha passado batido? Não, fechamos hoje. Acho que foi positivíssimo hoje. Espero que esse episódio tenha te ajudado. Se te ajudou, você também pode aí compartilhar com seus amigos, né? Se de repente foi um conteúdo interessante, relevante. Não esqueçam de dar o like, nos seguir aqui no podcast e também nas nossas redes sociais. Um beijo para vocês e até o próximo episódio. Até a próxima, pessoal.